Olá, meus caros, sejam bem-vindos aqui a esse momento incrível, um bate-papo super legal que teremos aqui, porque chegamos aqui no podcast da Unifatesc, é isso mesmo, e vocês vão ter um assunto bem legal, porque a gente vai falar de gestão sustentável nas organizações, e é claro que eu não estou aqui sozinho, porque nós vamos ter aquele bate-papo muito legal, eu e o meu grande amigo, meu parceiro, professor Eider Jefferson. Manda eu passar para ele aqui. Quero me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, né? Então eu sou o professor Fábio Vaz, coordenador de núcleos, eu coordeno o núcleo de gestão e negócios, são 12 cursos que fazem parte desse núcleo, pelo menos por enquanto, né? Pode ser que aumentem aí o número de cursos. Sou formado em administração, né? Sou também formado em sistemas para internet, pós-graduado em marketing, logística e finanças e sou mestre em administração e vamos que a coisa não para. E passo então aqui agora a conversa para o meu grande amigo, professor Eider Jefferson. Isso aí, meu companheiro, professor Fábio Vaz. Muito bom estar contigo aqui nesse momento tão especial e quero dar as boas-vindas aos nossos queridos alunos da Unifatesc. Você que está conosco aqui nesse momento tão especial para falarmos de gestão sustentável nas organizações. Mas o que é isso, né? Sobre o que nós vamos falar, né, Fábio? Algo tão importante aí que vai a somar muito para a carreira de vocês, para os cursos que vocês estão participando. E assim como o professor Fábio também se apresentou, né, eu sou o professor Eider Jefferson, coordenador do Núcleo de Cursos de Contabilidade e Economia. Também coordeno aí um conjunto de 11 cursos por enquanto, estamos aí na abertura de mais alguns cursos. E vamos ampliar aí a nossa rede de conhecimento. Então, sou graduado em administração, em ciências contábeis, especialista em gestão pública, em gestão ambiental e mestrando em administração. Estamos aí já há um tempo, né, nesse caminho da universidade, como professor, como coordenador, e assim como o professor Fábio também, sempre disponível para vocês para trazer assuntos importantes para a formação, para o curso e para a carreira de vocês. Não é isso, professor Fábio? Exatamente. E diferente aqui, gente, do que se faz num podcast tradicional, onde você tem ali um mestre de cerimônia ou entrevistador e o outro entrevistado, aqui nessa conversa nós não teremos isso, porque aqui um será entrevistador e o outro também será a mesma coisa. Os dois seremos, como diz o outro, né? Ambos os dois, né? Ambos os dois, praticamente eu convidei o professor Fábio, né, para participar do meu podcast e ele me convidou para participar do podcast dele. Aí nós falamos, por que não fazer tudo junto logo de uma vez, né? Fica mais fácil. Né? Isso aí, essa é a ideia. E os nossos núcleos, né, professor Fábio, tem muito a ver, né, pessoal? Exatamente. Envolvem toda a parte de gestão, de organizações, Exatamente. Tanto organizações privadas, né, que a grande maioria dos seus cursos aborda, quanto também organizações públicas, que eu tenho aí o curso de gestão pública que eu coordeno, né, que está no meu núcleo de coordenação, e também o curso de contábeis, que envolve ali a contabilidade pública, um pouquinho também da área pública, né? Não, isso é legal. E, na verdade, quando nós vamos falar aqui de gestão sustentável, isso é uma coisa interessante, né, professor Eider? Porque o professor que tem especialidade na área de gestão ambiental, inclusive, é muito interessante, porque quando a gente fala de gestão sustentável, eu sempre carrego duas premissas aqui nesse sentido, né? A primeira premissa é a sustentabilidade do negócio. Não necessariamente eu estou falando da questão ambiental ainda. Sim. Então você tem às vezes essa palavrinha que as pessoas esquecem desse detalhe. E também tenho a sustentabilidade, que aí entra na questão realmente meio ambiente, o conceito universal. Exato. Fábio, você trouxe um ponto muito importante aqui, né? Muita gente se engana com essa visão da sustentabilidade. Justamente, olha o ponto que você trouxe, não que você esteja enganado. Você fez muito bem essa diferenciação, esse destaque, né? É que sustentabilidade tem a ver com o meio ambiente. Tem, mas não só. Não só. Né? E é isso que nós queremos trazer aqui hoje. A sustentabilidade tem muito mais a ver com o negócio, a organização se sustentar ou se manter viva para o futuro, uma perspectiva futura, né? Esse de é o conseguir ponto. entregar o seu produto, de conseguir prosperar o seu negócio, não só olhando para o meio ambiente, que é uma das partes, mas também levando em conta a questão econômica. Por quê? Nenhuma organização se sustenta se não tiver o seu aparato econômico. Money. Né? O money, que é good, nós have. O que é good, nós have, o né? que é good, nós não have, né? Mas é isso aí.
E é interessante isso quando a gente fala, e bacana que você colocou isso, professor, porque é nesse ponto que eu acho que é legal a gente estar começando a trazer para os alunos essa percepção. Porque quando a gente fala, existe uma moda, pegar ali anos 90, principalmente 94, ali que teve Eco 94, né? Que foi ali aquela coisa de mudança, das preocupações climáticas, as preocupações com ecologia, que o termo era ecologia, né? Quando se falava de meio, era ecologia. Então lá com o ecossistema. Mas isso foi evoluindo e nós entramos nesse contexto da sustentabilidade. Só que essa balança, ela precisa estar equilibrada. Sim. Porque, por exemplo, vamos supor, o que aconteceu com as madeireiras para sobreviverem? Como que eu vou trabalhar com madeira se eu vou ter que derrubar a árvore? Meu Deus, mas isso é totalmente fora de uma realidade de pensar em meio ambiente, né? O que elas tiveram que fazer? Se reinventar. Se reinventar, né? Justamente. E é isso, será que é esse o conceito mesmo, professor Eider? Será que a gente está entrando no momento de reinvenção em vários sentidos? Com certeza, Fábio. É importante nós destacarmos aqui que a sustentabilidade ela é pautada num tripé, não diria um tripé, mas em 3 pilares, né? Que é justamente eu vou até colocar como primeiro o econômico, já que nós estamos falando aqui, né, de cursos da economia, de contabilidade, de administração, entre outros. Não há negócio, não há organização, seja ela privada quanto pública, que se sustente sem o fator econômico. Ou seja, se ela não tiver o aparato ali financeiro, né, se ela não for regada com as receitas, né, com o lucro, no caso das entidades privadas, ela não se sustenta. Né? Mas esse ponto ele era muito forte, né, antigamente, e hoje não podemos olhar as empresas, as organizações, só pelo olhar econômico. Né? É aí que vem o equilíbrio do ponto da premissa da sustentabilidade. Então, a empresa tem que se preocupar com o econômico, senão ela não sobrevive financeiramente, né, economicamente falando, mas também tendo um olhar para a sociedade. Aí entra o pilar social, né, que é a igualdade, Sim. a oportunidade para todos, a questão da sobrevivência do ser humano, de não estar a empresa explorando os seus funcionários, dando oportunidade de crescimento, desenvolvimento profissional. Então aí entra forte a questão, né, o outro pilar que é o social. A empresa estar preocupada com as questões sociais, ajudando, criando projetos, fundações, que nós temos muitas empresas que têm fundações que apoiam aí, né, pessoas de diversas maneiras, né, fundações na prática de esportes, na questão de cuidado do idoso, das crianças, né, quantos albergues, asilos, enfim. E também aquele ponto do meio ambiente, né, que é um que geralmente, quando fala em sustentabilidade, é o primeiro que vem à mente das pessoas. Eu acredito que isso na grande maioria dos alunos, sustentabilidade, meio ambiente. E não é automático. O meio ambiente é um dos pilares, né? E é isso, as empresas precisam se preocupar com esses 3 pilares. E aí, né, questão do meio ambiente, como você falou das madeireiras, como que eu vou ter lucro, a empresa madeireira ter lucro, como que eu vou pensar nas pessoas e não trazer problemas sociais e ainda proteger o meio ambiente. Com reflorestamento, que é uma das ações aí que nós citamos. O reflorestamento, né, é uma ação e hoje as empresas, como a madeireira, pegando um exemplo que eu acabei citando, elas têm o próprio plantio de árvores para... já tem toda aquela parte cíclica, né? Planta, elas estão no tamanho, aquelas são recortadas, já tem outras sendo plantadas e é um processo para manter tanto a sustentabilidade econômica do negócio quanto a questão ambiental, para que eu não tenha que ser exploratório e invadindo aí, por exemplo, florestas e tudo mais, que é o grande problema que existe. Mas é bacana você tocar na questão dos 3 pilares, né? O social, o ambiental e o econômico, e ficar claro isso, que hoje se fala, então a palavra-chave é responsabilidade socioambiental. Socioambiental, que é aquela preocupação realmente. Eu tenho meio ambiente? Ok, eu tenho que preocupar, reflorestamento, não colocar o lixo no lugar errado, não poluir os rios, a questão de poluição e tal. Mas, se eu também não tiver uma preocupação social, qual que é o trato que eu tenho com os funcionários, valorização do funcionário, a questão de valorização de onde eu estou inserido enquanto empresa, são pontos fundamentais e que hoje são vistos, inclusive, de maneira mercadológica, né? Porque pode servir de estratégia de publicidade, inclusive, né?
Com certeza. Hoje, ô Fábio, falando aí, você falou em mercadológica, né? Você tem o curso de marketing no teu núcleo. Sim, tem o curso eu acabei tendo que citar. Aliás, gestão comercial também. fica a dica, eu puxei essa deixa por causa disso, tá, gente? A gente não é besta, a gente dá aquela puxadinha assim para poder vir por curso, tá, né? Dando uma moral para a galera do marketing. Né? Mas eu tenho também, né, os alunos da gestão comercial. Processos gerenciais também, não tem escapatória. E com certeza as empresas que têm essa marca, inclusive, né, que buscam a certificação do 14.000, né? É verdade, o ISO 14.000. ISO 14.000, que é a certificação ambiental, na verdade, que busca a sustentabilidade, não só ambiental, né, pessoal? Elas aparecem para o mercado com muito mais destaque. E aí, você prefere, como consumidor, comprar de uma empresa que que tem a sustentabilidade como uma premissa, uma marca, ou de qualquer outra empresa? Né? Sim. Então, nós temos que sempre incentivar os nossos alunos, que serão, alguns já são profissionais, que serão futuros profissionais, e sempre se preocuparem com a questão da sustentabilidade nas organizações. Buscarem atividades, buscarem práticas que levem a sua organização a se tornar uma organização mais sustentável. E aí você trouxe um ponto importante que, por exemplo, a valorização do funcionário, do colaborador. Né? É até uma questão, você já ouviu aquele termo aqui se faz, aqui se paga? Ah, isso aí A força que você joga uma bola na parede, ela volta. Tudo que se planta, colhe. Tudo que se planta, colhe, tá mais ou menos isso. Então imagina a empresa que ela não dá valor, não investe nos seus funcionários, não capacita. Qual vai ser vamos dizer assim, a perspectiva dela se sustentar com aquela equipe que vai crescer junto com ela? Em algum momento, aquele funcionário, às vezes aquele colaborador que não estiver muito satisfeito, ele vai acabar procurando uma outra oportunidade, ou quem sabe até uma concorrente. Aí já quebra um pouco dessa gestão sustentável. Exatamente, né? porque a gestão sustentável, ela é perene, ela não digo perpetua, mas ela vai construindo uma caminhada, né? Construindo algo que vai ser bom para todos. E esse é um ponto interessante, professor, porque quando a gente fala dessa questão de perpetuar, por exemplo, quando você tem um funcionário, um colaborador, que você o treina, o capacita, ele começa a entender, ele começa a ser produtivo e começa a ter, realmente abraçar ali as premissas e a missão, a visão e os valores da empresa, e de repente você começa a não valorizar esse indivíduo e você o perde, você tem um custo de perder e de ter que encontrar um novo funcionário que possa suprir aquela demanda. E o detalhe disso, né? Nem sempre você encontra, e segundo momento, aí começa a entrar naquilo que nós chamamos de turnover. Não para ninguém na empresa, rotatividade, né? Não para ninguém, a empresa começa a ter um custo muito alto em relação a isso. A sustentabilidade econômica começa a se preocupar. Sim. Por quê? Porque eu não tenho um ambiente que é propício no meu clima organizacional. Então a empresa hoje, qualquer tipo de empresa, acredito eu, e aí você me corrija se estiver errado, professor Eider, se ela não se preocupar com os 3 pilares, eu preciso me preocupar com o meu ambiente interno, minha empresa, meus funcionários, minha equipe, minha estrutura, para que eu tenha um ambiente que leve os indivíduos a um processo motivacional, que estejam contentes no que trabalham, que tenham um plano de carreira adequado. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma preocupação de que maneira eu estou cuidando dos meus resíduos, que aí o já está com o meio ambiente. Questão material. Material. Né? E também me preocupar com questões voltadas à questão social. Com certeza. E aí a sociedade, o que a minha empresa devolve para a sociedade, tanto em cuidado, em benefício, e o imposto ele é usado para alguma coisa. Sim. Então, inclusive, né, Fábio, lembrando aqui, pessoal, que as doações, os aparatos, né, e os aportes sociais que são feitos são abatidos do imposto de renda da empresa. Que legal. Né? Desde que você declare, né, claro, você tem esse abatimento. Então, muitas empresas não sabem disso, ou às vezes não têm interesse, mas é algo que traz tanto um retorno positivo para a própria empresa, para a própria organização, quanto para a sociedade. Então essa é uma atividade, uma atitude que pode ser encaixada numa gestão sustentável, né? Além do que projetos que as organizações podem desenvolver. E aqui eu queria trazer, por exemplo, alguns projetos da própria Unifatec. Sim, né? sim, bom. Que são os nossos projetos de extensão. Bem lembrado. Né? Então, por exemplo, você tem um projeto de extensão, né? Feito pelo curso de odontologia, que atende a famílias, as pessoas carentes, né, com tratamento odontológico gratuito.
Então, essa é uma ação de sustentabilidade por parte da Unifatesc, por parte da instituição, né? E aí nós podemos elencar diversos projetos, né? Pintando Sonhos, não sei se você já ouviu falar, claro, você conhece o projeto. Um projeto que foi desenvolvido pelo curso de Engenharia, Arquitetura, Urbanismo, que buscava entidades do município e até casas de pessoas carentes e pintava, né? Os alunos faziam doação de tinta, faziam doação de mão de obra, faziam mutirão final de semana, ia lá e pintava a casa do senhorzinho lá, da senhorinha. Ou fizeram também um trabalho muito bacana num asilo aqui da cidade, foram lá, pintaram o asilo, olha, deixaram muito bonito, lá, né? Então são ações que refletem na sociedade de maneira positiva, elevam vamos dizer assim, a moral, né? Elevam o cacife da instituição, levam benefício para a sociedade, para as pessoas que estão recebendo, né? Por essa ação, e ensinam aos alunos, funcionários, colaboradores a importância de um dos pilares da sustentabilidade, que é o social. Né? Mas aí eu vou lembrar de um dos pioneiros, aí um projeto pioneiro da instituição, que é o Adote uma Nascente. O Adote uma Nascente. Antes mesmo de existir EAD na Unifatesc. Vamos lembrar aqui da criadora, a professora Sônia. Professora Sônia, um abraço, né? Professora Sônia, parabéns, criadora desse projeto. Um abraço, professora né? Sônia, né? Pode falar, Fábio, você conhece também esse projeto é interessante porque quando nós éramos ali 3 cursos, né? 4 cursos, na faculdade, começou presencial. O tempo que você tinha cabelo, Fábio? Eu já tinha perdido o cabelo já nessa época, rapaz. Quase isso. O tempo que o meu cabelo, eu não tinha fio branco. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto que mudou a nossa vida um pouquinho aí. Mas é interessante porque é um projeto que foi ali, a questão do replantio na margem do rio, que era aquele problema de erosão, aquela coisa toda. A questão da limpeza, do cuidado com a nascente ali, que nós temos aqui. Nós temos essa nascente, que para Paranavaí é muito legal, que a gente está num cruzamento aqui de 2 rios muito fortes, né? Por isso que é Paranavaí, ninguém sabe. Por que o nome da cidade é Paranavaí? Rio Paraná e Rio Ivaí, né? A gente tem que fundou o nosso nome. E é interessante que esse projeto foi pioneiro e levou a Unifatesc, na verdade, na época nem era Unifatesc, era só FATESC. Faculdade. Era só faculdade, que levou a marca para a região toda. Todo mundo falou, nossa, a faculdade está preocupada com o meio ambiente, que legal. Até por causa do curso de gestão ambiental na época, né? Um curso que trouxe bastante visibilidade, né, para a instituição. Mas, Fábio, saindo um pouquinho, né, da Unifatesc, nós demos vários exemplos aí. No geral, né, o que as organizações, elas, de ações que você vê assim, que elas podem desenvolver dentro ali, no dia a dia, para, vamos dizer assim, marcar realmente o pé ali, a posição como uma organização sustentável, ou que tem uma gestão sustentável? Interessante essa sua pergunta, porque tem vários projetos e formas de você se tornar uma organização sustentável. A mais normal, a mais comum, que toda empresa, eu acho que assim, não só a empresa, mas nós, pessoas físicas, já temos que fazer, é a questão do recolhimento correto do lixo. Com certeza. Separar, fazer o seletivo correto, colocar... A velha premissa da logística reversa, né, Logística reversa. Isso aí já é a base. Isso aí, para mim, isso aí já não deveria nem nós estamos falando disso, já deveria ser padrão, né? Infelizmente, a gente ainda vê, com certeza você vê, tanto empresa quanto até mesmo vizinhos, que ainda praticam de forma irresponsável, vai lá e queima lixo na rua, vai lá e não separa o lixo, tá nem aí com preocupação, coloca a pilha junto com o lixo normal, entendeu? Ainda existe, infelizmente ainda existe. Mas isso é uma coisa básica. Mas nós podemos partir para coisas muito mais amplas. Por exemplo, energia sustentável, renovável, como energia eólica, energia solar, que hoje está na tremenda moda. A própria Unifatesc. Sim. Os carros que ficam estacionados na Unifatesc, todos ali, a cobertura é placa solar para ter uma usina solar da instituição. Inclusive a produção energética eu acredito que 100% hoje, né? 100%. Da sede da Unifatesc, pessoal, ela é toda produzida pelas placas solares que cobrem os estacionamentos da nossa instituição, né? Então essa é uma dica para você, né, que está pretendendo abrir a sua empresa, que está trabalhando em uma empresa, que tem poder de decisão, né, de buscar essa oportunidade da energia solar, né, que é a fotovoltaica. E lembrando aqui também, Fábio, que aqui na nossa cidade, Paranavaí, nós temos ou se eu não me engano é a maior, mas uma das maiores usinas de energia solar Incrível isso, do né? Brasil. Muito né, gente? legal do Brasil. Então, nós somos referência também aqui no país, né, aqui na cidade de Paranavaí, com esse tipo de energia, que é uma energia limpa, né? O pessoal vai lembrar que eu e você, sempre fazendo algumas lives juntos, né? Isso é muito comum, até fizemos algumas no formato podcast, né? Num outro ambiente. Mas a entrevista que eu fiz com o próprio prefeito,
Com certeza. Você vai lembrar... E aí entramos, né, na questão... Porque a gente fala muito em organização privada, empresas e tal, mas as organizações públicas precisam estar alinhadas também com esse princípio da gestão sustentável, né? Esse é um ponto-chave. O prefeito colocou muito bem isso. A questão da usina solar, que foi um grande marco revolucionário na nossa cidade. Paranavaí se preocupando aí com esse contexto, né? A questão da coleta do lixo, onde eles tiraram aquele lixo, aquela forma de lixão ao céu aberto, aquela coisa que existia antigamente. Tem um aterro sanitário hoje que é controlado. Correto, tudo controlado, correto, que inclusive ali o gás que é gerado, aquela coisa toda ainda reverte como energia para poder... Quer dizer, é todo um gás metano, né? O gás metano é todo um processo de preocupação da sustentabilidade e é uma organização pública. Sim. E o que é bacana é que Paranavaí e as empresas que aqui têm se instalado têm se preocupado com isso. E isso é algo legal, né, professor? O professor também tem acompanhado, nós somos daqui, a gente tem acompanhado isso muito fortemente. Paranavaí tem entrado num estado revolucionário nesse sentido, né, professor? Com certeza, porque além da questão da energia limpa, como você citou, nós temos que também lembrar da própria logística reversa, né? Aqui no município, nós temos algumas atitudes, atividades, vamos dizer até políticas públicas de logística reversa que são muito bem feitas e que servem como referência. E eu vou citar aqui, por exemplo, a da coleta dos resíduos residenciais, né? Eu não sei se aconteceu com você, mas até eu como um ambientalista, eu deveria ter vergonha de falar isso. Mas é que lá em casa é uma guerra, como a minha mulher não tem muito essa visão, se ela estiver assistindo, vai brigar comigo. Às vezes, né, acontecia, não acontece mais, misturava e colocava lá para coleta. O que acontecia? Os catadores passavam e deixavam o lixo. Sabe por quê? Porque eles conseguem meio que eles foram treinados para detectar quando o lixo está misturado e está no dia, porque pelo menos no meu bairro a coleta ela acontece 2 vezes por semana o lixo reciclável e 2 vezes o orgânico, que é esse que vai para o aterro. O reciclável, aqui tem cooperativas, né, de catadores, de pessoas que trabalham com isso e que fazem toda a triagem e o aproveitamento dos recicláveis, né, que são coletados através da logística reversa, que funciona muito bem na cidade. Então, para você ver como que a coisa é séria, né? Sim, aqui ficou lá vários dias aqui, eu falei, mas por que não pegaram? Aí depois que eu fiquei sabendo, tive a informação por alguns conhecidos do bairro, falou, seguinte, se detectarem que o teu lixo está misturado, eles vão deixar aí, não vão pegar. Então, aí a partir daí você vai educando o cidadão de que, olha, se você não separar corretamente, não fizer a tua parte nessa questão sustentável, né, da logística reversa, teu lixo vai ficar aí, né? Eu, inclusive, eu tenho costume em casa, e até quem pega o lixo em casa já acostumou, né? O lixo orgânico, ele vai para a sacolinha de supermercado. O lixo reciclável eu coloco naquela sacola, daquele saco preto de lixo, então eu já separo, é um saco, dá para perceber, ele é levemente transparente, dá para ver que é tudo reciclável dentro. E é mais levinho, né? E é mais levinho. Então, reciclável, você não pode ter nada molhado, nada com óleo. Eu coloco mais quantidade, então, e é interessante essa preocupação. E as empresas têm trabalhado muito forte isso, essa campanha. Paranavaí, hoje, onde você vai, tem ali o lixo para você jogar em lugares separados. A própria faculdade, que a gente tem em cada corzinha ali, o orgânico, o metal, toda a questão ali. A coleta seletiva, né, por materiais e por cores, né? Além disso, uma outra ação que eu acho muito interessante e que serve como uma referência para as empresas fazerem, algumas fazem, que é a da logística reversa de eletroeletrônicos. Sim. Né? Que é um problemão, cara. Porque aquele celular velho, você não sabe o que faz com ele. Aquele teclado do computador que quebrou, o mouse... Onde você coloca isso? Para onde vai? Né? Pilhas, baterias. Né? O que então, legal aqui. Tem um consórcio, né, intermunicipal de ambiental aqui, que faz anualmente a coleta dos resíduos eletrônicos. Aí marca uma praça, um galpão, né, um lugar da cidade que as pessoas levam, eles reúnem e conseguem revender, aproveitar isso com empresas que são especializadas nisso. Sim, porque isso tem também, as placas, dá para tirar ali, negócio das soldas, aquela coisa toda. Isso, né? Isso serve como um exemplo para que as organizações privadas façam também. Uhum. De repente você está numa empresa ali, numa indústria ou num comércio, né, que você tem lá 200 funcionários. Por que não? Você fala, olha pessoal, tal dia de tal mês nós vamos aqui recolher todo o lixo eletrônico, todos os eletrônicos que vocês tiverem na casa de vocês não sabem para onde enviar. E não é difícil de encontrar empresas que recolhem
e que aproveitam esse material. As empresas buscam, você não precisa levar. Então, se você tiver esse aglomerado de resíduos eletrônicos que ninguém sabe o que fazer na tua empresa, liga lá, né, para a coletora, ela vai lá e busca e aproveita isso de alguma forma. Eu estava vendo, até me surpreendi, chegando num supermercado aqui, num hipermercado que nós temos aqui. Aí eu cheguei lá, estava lá, já uma plataforma, um totem ali para você jogar as baterias e as pilhas. Está ficando lá constante agora. Então você já pode ir lá, já deixa ali, já joga ali as pilhas, as baterias no lugar certo, jogando no lugar correto, né? Para não ir para o lixo nem para o orgânico e nem para o reciclável, né? Porque ele não pode nem para um nem para outro, porque tem a questão radioativa ali, que pode contaminar o solo, é uma coiseira bem complicada. E as pessoas não se preocupam com isso, né? Às vezes assim, você que está assistindo agora e não sabia disso, é importante que você tenha essa consciência e dá uma pesquisadinha, porque é importante ter essa separação do lixo de maneira correta, né? Isso é importante. Mas, professor, a gente está falando aqui de uma consciência individual antes de mais nada. Porque por mais que exista uma consciência da empresa, uma consciência do governo, mas se não tiver uma educação constante, aí vem uma gestão ambiental constante, em que haja e realmente gere um aprendizado na população, é complicado porque nem todo mundo ainda entende essa importância. Ô Fábio, assim, eu penso que a nossa geração ela já tem um pouco mais de entendimento sobre isso, porque nós vivemos a transição, né? As gerações aí dos anos 70 para trás já é mais complicado um pouco. Só que as novas gerações, a partir de 2000... Não, essas aí já estão vindo com uma... Essa galera já está bem antenada, já está sabendo bem. Eu tenho um filho de 11, vai fazer 12 anos esse mês, né? Um beijo aí pro Johan. Que, cara, ele dá exemplo, entendeu? Ele sabe sabe que não pode, por exemplo, vai chupar uma bala ali, um chicletinho, o que ele faz? Ele pega o papelzinho e coloca no bolso, depois, né, procura uma lata de lixo, leva para casa até, às vezes leva para o carro, coloca na sacolinha do carro. Então já tem essa consciência e eu vejo isso em muitas crianças, isso é muito bom. Claro que isso também foi, acredito, plantado pelas escolas e precisa ser ensinado nas escolas, né? Então, para as crianças, para que as gerações cada vez mais tenham essa consciência da importância da sustentabilidade. Eu estou falando dessa preocupação porque agora eu vou ligar um alerta e até um desabafo aqui. É um desabafo, professor Eder. Por que um desabafo? Tem até um bichinho aqui que veio visitar nós aqui hoje. Começamos a falar de meio ambiente e já estão se sentindo em casa. A grande questão que nós temos que entender é que, por exemplo, eu estou falando da juventude, estou falando da geração mais nova, mas eu vou pegar um caso que eu tenho visualizado muito. A geração Z, né? Essa galera aí de 15, 16, 17, 18 anos, tá ali, tá numa festinha, tá num negócio, e aí você esquece completamente a preocupação com o meio ambiente. Por quê? É um lixo jogado na rua de qualquer maneira, copinho descartável jogado para tudo quanto é lado, pacotinhos, é uma sujeira que chega a ser ridículo. Aí eu falo, então não é questão que a geração já vem com uma consciência. Infelizmente, ainda tem gente que ignora, faz de conta que aquilo não existe e está pouco ligando para o que vai acontecer com o nosso planeta. Gente, se a gente quer um futuro para o nosso planeta, para nossos alimentos, para nossas empresas, para a nossa vida, nós temos que nos preocupar com umas questões, porque assim, é respeitar o social, é respeitar o próximo. Exatamente, Fábio. E um dos conceitos mais fortes, ou mais marcantes do desenvolvimento sustentável é preservar o hoje para as gerações futuras. É fazer hoje para ter o que oferecer para as gerações futuras, né? Então, quando você pensa nos pilares econômicos, sociais e ambientais, nas organizações públicas e privadas, no seu dia a dia como profissional, você não está só ajudando a sua empresa, a sua cidade e a você mesmo, mas preservando o planeta, né, e toda esse ambiente para as próximas gerações, para os seus netos. Sim. Né? Nossos filhos já estão por aí, né? Esse é o ponto. Já estão por aí, mas daqui a pouco chegam os nossos netos, viu, Fábio Vaz? Pois é, meu caro Eder Jefferson. Temos, né, já filhos aí com mais de 20 anos, nem parece, né, gente? Nem temos parece, essa carinha de novinho aqui. Novinhos aqui, essa cara de jovens mancebos. Né, jovens experientes, né? Mas a gente já tem uma caminhadinha aí. Então, assim, é pensar nos netos, cara. Exatamente. Né? Fazendo o melhor hoje, de forma sustentável, para que as gerações futuras tenham
uma vida melhor, né? Uma vida mais digna. É exatamente isso. É legal a gente estar fazendo esse podcast, essa conversa, esse bate-papo sobre gestão sustentável e a gente conseguir ligar esse alerta para todos. Porque não é só, porque é empresa, porque é lei, a empresa. Não. Começa com você. E olha, se você tem na sua casa, onde você mora, um vizinho, ou até mesmo se um parente seu vai lá e junta aquela coisa e taca fogo, sabe? No lixo ali, que varreu. Gente, pelo amor de Deus, conscientize. Primeiro que isso é crime, não pode ser feito. Você não pode tacar fogo em lixo. E tá? você citou a questão legal, né? Também é um ponto importante para quem é colaborador de uma empresa ou que quer abrir sua empresa, ou que já tem a sua empresa, ficar de olho nas questões legais. Né? Existem penas pesadíssimas aí para aqueles que não respeitam as leis ambientais, né? Principalmente quem tem indústria, né, pessoal? Então os resíduos gerados e resíduos industriais precisam ser muito bem tratados, precisam ter a sua destinação correta, então é preciso ficar muito alerta com isso. Pensar na produção mais limpa, P mais L, né, que é um modo de produção sustentável, né? A produção circular, que é aquela que aproveita praticamente 100% dos resíduos gerados, né? Nós temos diversos exemplos por aí, é só vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar exemplos cases, de né? produção mais limpa, Coca-Cola tem exemplo de produção circular ou de economia circular também, né? Então, de ciclo fechado, que a gente chama também, né? Que não escapa nada, né? Tudo que é produzido, que é gerado, todos os resíduos são aproveitados 100%. Tanto a água também, a água que é utilizada, ela é filtrada, ela é tratada, ela é limpa, ela é reutilizada, né? E algumas outras ações muito simples, né, Fábio, que podem ser desenvolvidas nas empresas, pessoal, redução de impressão de papel. Sim. É uma ação sustentável. Tudo que você puder desenvolver digitalmente, né, você já está contribuindo para a sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo de um case, isso aí foi uma coisa que eu pude fazer de perto, que eu atendi uma empresa na região, que ele estava com um grande gargalo, ele precisava reduzir custos. E já reduziu onde dava na produção, não conseguia reduzir, uma empresa com 100 funcionários. E vai, e aí um custo que o cara estava tendo por ano, que nós fizemos o levantamento, que foi até engraçado isso aí, que o cara tinha um custo anual de 10 a 15 mil reais, e aí você vai falar, mas com o quê? Copinho descartável. Olha só, para ver, parece que não é parece nada, né? que não, mas o que acontecia? Você imagina 100 funcionários e não tomar água. Pega o copinho descartável. Quantos pacotes não iam por dia? E jogava fora. Tomava 3, imagina 100 funcionários tomando 3 vezes 3 água vezes, por dia. 300, são 300 copinhos por dia, mas não vai 3 vezes só no dia, 8 horas de trabalho. Pacote mais ou menos 100 por pacote, né? Aí o cliente também, o cafezinho. E aí vai. O que foi feito? Nós fizemos um projeto lá e foi feito uma caneca personalizada e um copo. Pô, que legal. Igual nós temos aqui, um squeeze para cada funcionário, com o nome de cada funcionário. E foi dado. Teve um custo alto aqui? Teve, só que acabou o custo. Porque ele gastou aqui, em média, ele gastou acho que 7 mil reais para fazer todos os kits. Tá? 7 mil reais. Ele estava gastando 15. Sim. E aí ele parou de ter esse custo. Inclusive, fica a dica para a galera aqui, né? Vamos trocar os copinhos descartáveis aqui por caneca. Então, e aí não esquece de entregar a nossa caneca. Exatamente. Já entrega a nossa caneca. Já fica a dica. Eu já cantei por causa Apesar disso que lá no setor, né? No nós nosso temos a setor nossa EAD, caneca. Cada um tem a sua caneca para tomar café, para tomar água, cada um leva lá a sua a gente já garrafinha, evita o uso de copinhos descartáveis, exatamente porque é uma preocupação. Você imagina, nós estamos falando lá de um leque de 400 funcionários, né? Sim. Então não tem como. Se você não tiver essa preocupação, o que gera de lixo ali é muito grande. Mas é interessante que a gente está indo para a nossa caminhada aqui, para a nossa reta final da conversa, e acaba assim, passa tão rápido, né? É gostoso a gente poder conversar, porque esse bate-papo ele se torna mais descontraído, não sei se a galera curte, né? Mas eu espero que eles gostem aí de como está sendo aqui. Geralmente gostam, né? Porque a ideia é que vocês participem, olhem, vejam esse bate-papo sem aquela coisa tão formal, daquela aula onde você está vendo o slide, passando aquele conteúdo. Você já tem a aula gravada quando é muito formal, isso, né? O professor Fábio vai de gravata, fica todo assim, você vê só, né? todo sério, né? Sério. Aula gravada normalmente acaba fazendo isso, né? Mas o pessoal que me segue no canal sabe que lá é de camisetão mesmo, de quadrinho, de Marvel e DC, né? Das suas coisas que eu gosto aí, que faz parte, né, gente? Professor Eider, mas eu quero assim, eu fico muito feliz de poder mais uma vez dividir esse bate-papo, um bate-papo com você, porque você é um amigo aí de longa data, a gente sempre está fazendo projetos juntos, ideias e atendendo clientes juntos e fazendo material junto. Já tem uma estrada aí, né, Já Fábio? temos uma estrada aí e isso é legal, a gente poder vir trazer essa expertise que nós tivemos aqui, que nós temos, né?
para o pessoal entender a importância de ter uma gestão sustentável, principalmente falando de um mundo moderno. Com certeza. E falando em mundo moderno, é um assunto que eu queria trazer aqui, que é algo que a própria instituição está implantando, que está em estudos, né? Que é o trabalho home office. É uma maneira também de economizar. Imagina o uso da energia elétrica, pessoal. É um outro ponto importante para empresas, para as organizações que pensam na economia, né, na sustentabilidade de alguma forma. Você imagina se você fizer um trabalho de rodízio, reduzir o número de computadores a serem utilizados na empresa e, em alguns momentos, os funcionários puderem trabalhar de casa. Já vai economizar energia aí. Claro que tem que ter um sistema de acompanhamento do trabalho, né, que marca todo Mas lado. Mas isso tem tecnologia hoje é tranquilo. À vontade. É o ponto digital, você tem aí acompanhamento por plataformas como a própria Microsoft, você pegar plataformas aí que você consegue saber se está online ou não está online, sistemas. Porque, na verdade, você trabalha por demanda, por produção e não por tempo travado ali. Essa ideia, na verdade, já é um pouco ultrapassada. Né, de controle, que eu tenho que ver o funcionário trabalhando ali às 8 horas, isso é uma coisa ultrapassada na moderna gestão. Você pega empresas aí que tem um sucesso imenso em modelos de gestão. A própria Cacau Show, cara, eu tava vendo o modelo de gestão do cara, home office funciona 1000, a empresa tem lugares de divertimento o tempo todo, não tem aquela coisa, eu tenho que estar às 8 horas ali e aquela coisa... assim, cumpre a sua parte. Meta. Entrega. Tá aqui, entregou, o seu papel é esse. Prazo. Produtividade. É produtividade. Produção. Tem gente, e aí que tá o grande detalhe, que as pessoas esquecem esse detalhe. Tem pessoas que conseguem produzir com qualidade e faz a mesma função em 5 minutos. O outro demora meia hora para fazer a mesma função. São diferenças normais, são perfis. Isso é natural. Então, por que não você poder gerenciar, o seu tempo? Pô, por que não? Faz parte, isso é uma modernidade. Se a pessoa tiver perfil, com certeza ela vai dar conta e vai entregar, né? Mas isso, inclusive, é assunto para outro podcast, hein? Com certeza. Gestão do tempo, gerenciamento de produtividade tal, indicadores. Gostei da dica, hein, hashtag fica a dica, já fica para a próxima, hein? Vamos pensar nisso. Já fica para o próximo podcast nosso aí, né? Vamos planejar, Fabiano. É, isso aí. Essa é a ideia. Bom, professor Eider, eu vou então indo aqui para os agradecimentos. Eu quero agradecer a Unifatec por permitir que a gente possa fazer esse trabalho aqui, de levar para vocês que estão aí assistindo esse podcast conteúdo de qualidade, da melhor maneira possível, com liberdade, com tranquilidade, com leveza, que eu acho que é mais importante. E um prazer imenso estar aqui com o meu grande amigo, professor Prazer Eider. imensurável? Como é que é? Imensurável, inoxidável e estrogonoficamente maravilhoso. Pessoal, então também quero agradecer aqui a presença do professor Fábio Vaz, que me convidou para o podcast. Foi no mesmo momento convites eu o mútuos. Convidei, né? Então vamos trocar uma ideia sobre isso, né? Sobre esse assunto de sustentabilidade nas organizações. Agradecer aí a todos que estão assistindo, né? E também a própria Unifatec, essa instituição que nos abraçou, né? Que há muitos e muitos anos atrás. Rapaz. Estamos aí nessa caminhada, ajudando na construção do nosso EAD. E que vamos sempre, viu, pessoal, tentar trazer para vocês o melhor que nós pudermos, né? Esse é o ponto. Bate-papos mais descontraídos, convidados, podcasts e conteúdos que vão, com certeza, ajudar, contribuir muito com a formação profissional de vocês e formação pessoal, humana. Essa é a Porque ideia. Um dos pontos fundamentais que a Unifatec tenta trazer para o nosso... E consegue, sim, e eu tenho certeza que terá cada vez mais sucesso, para o nosso EAD é a humanização, né? O tratamento humanizado, esse é o ponto. Estar sempre, apesar de ser EAD, sempre buscando estar mais presente na vida dos nossos alunos. E estou aqui à disposição também para uma próxima oportunidade, professor Fábio. E deixo então aqui uma frase pessoal dita pelo tio Ben ao Peter Parker: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então que nós todos possamos assumir as responsabilidades perante a um mundo que depende de todo o cuidado e principalmente começa por cada um de nós. Obrigado, professor. Obrigado, galera. Um abraço no coração e nos vemos num próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.